Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais um Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Gosto de começar o programa agradecendo a todo mundo que recebe com muito carinho a TV Polo em casa. Então, elogiam a gente, criticam a gente, mas a gente sempre ouve e agradece a atenção e o carinho que todos vocês têm com o canal comunitário. O programa hoje, mais do que especial. Depois de quase 2 anos, vem nos visitar aqui. Vou até justificar, já participou de outros programas na TV Polo, mas no Papo na Polo, hoje a prefeita Marcia Rosa veio conversar com a gente, fazer um balanço da sua administração, falar um pouquinho das coisas boas e dos problemas que elas têm que resolver na cidade. Deixa eu começar agradecendo, Márcia, obrigado por ter aceito nosso convite, sei da dificuldade, dos desencontros, mas eu agradeço muito você ter vindo aqui na TV Polo. Obrigada, Marcelo, para mim é um prazer enorme estar aqui, você sabe que eu sou uma torcedora de que a TV Polo continue crescendo cada vez mais, entrando cada vez mais nos lares da população da nossa cidade. Até para discutir essas questões que você ponderou bem, tanto para criticar como para elogiar, mas principalmente para participar, para ser esse canal de participação entre as questões, os problemas da cidade e a sociedade. Então, boa noite a todos, muito obrigada e é um prazer enorme estar aqui mais uma vez junto com você, Marcelo. Tá bom, eu disse para a Márcia que a gente vai bater, mas vai assoprar um pouquinho, ela vai ter chance de falar das ações de governo, mas saber das coisas que estão acontecendo na cidade, e a gente que anda na rua é muito cobrado, e hoje que ela está aqui eu falei, deixa eu aproveitar para tentar ser um pouco desse filtro da comunidade. Tenho certeza que muita gente, se esse telefone hoje fosse ao vivo, ou se o programa fosse ao vivo, a gente não ia conseguir atender os telefones, tenho certeza disso, viu, Márcia? E eu vou falar pouco para deixar você falar mais, que você tem muito mais para falar do que eu. Deixa eu começar a dizer o seguinte, depois que você assumiu o governo, prometeu uma transformação para esta cidade, e eu queria que você fizesse um balanço de como você pegou a cidade, como a cidade está hoje, dentro daquilo que você planejava quando sonhava ser prefeita. Você consegue fazer um balanço disso para mim, rapidinho? Bem rapidinho, mas vocês aí de casa ouviram, né? Ele vai bater e vai assoprar. Na verdade, Marcelo, eu disputei as eleições de Cubatão e a gente nós nos propomos a mudar, a transformar uma cidade. E eu sempre disse que era incompatível uma cidade rica e um povo pobre. Uma cidade que arrecada tanto e as pessoas com tantos problemas sociais. Certo. Este discurso que nós fizemos, esse sonho de transformação, é o que a gente materializa hoje. Nós ouvimos muitas críticas e muitas coisas que são feitas pelo governo ficam escondidas atrás das cortinas e não são vistas. Por isso a oportunidade de poder estar aqui conversando é uma oportunidade ímpar, maravilhosa, de poder estar entrando na casa das pessoas e conversando. Até acho que futuramente seria importante você fazer mesmo esse programa ao vivo para as pessoas poderem entrar e perguntar. Mas veja bem, eu acredito muito na vontade que a gente tem de mudar e de materializar através da nossa vontade. Essa cidade, quando nós assumimos no ano de 2009, nós assumimos no ano que chovia todos os dias. Então, foi um ano que nós tivemos 2 grandes incêndios na Vila Esperança, incêndio na Vila dos Pescadores. Nós tivemos a primeira enchente ali do Rio Mogi, o pessoal do Poço Paulínia perdeu absolutamente tudo. Nós tivemos uma queda brutal da receita, mas brutal, dos mais de 5.553 municípios brasileiros. A cidade de Cubatão foi a cidade que mais perdeu receita. Portanto, aquela cidade tão rica e opulenta viveu uma crise enorme no ano de 2008. E você não viu, e ninguém viu, o nosso governo abrigar famílias em centro esportivo, em escolas. Nós colocamos as famílias na pousada, nós pagamos auxílio moradia, nós buscamos o governo do estado para que ele assumisse a responsabilidade de pagar o auxílio moradia daquelas famílias que estavam em áreas do governo do estado. Tínhamos inclusive uma questão na época que nosso auxílio moradia aqui em Cubatão é pago R$ 400 e o auxílio moradia do estado
era 250. Procurei o secretário de Habitação do Estado, lá em Pernambuco, e disse a ele que ficava muito difícil um auxílio moradia de 250 na nossa cidade, porque as pessoas não iam conseguir alugar nenhum imóvel por 250. O Estado conseguiu fazer uma reunião com a sua diretoria do CDHU e o auxílio moradia passou a ser R$400. É a única cidade do estado de São Paulo em que o auxílio moradia é R$400. Eu nunca abriguei ninguém num centro esportivo ou numa escola. Durante aquele ano de chuvas, várias catástrofes aconteceram na região inteira, deslizamentos, e aqui também houve muitos deslizamentos. Mas nós retiramos 119 famílias. Nenhuma família nós retiramos depois, nós retiramos todas antes. Então nós criamos um grupo de gerenciamento de área de risco, acompanhando 24 horas qualquer movimentação de terra. Tinha movimentação de terra, nós retirávamos as famílias antes. Então, as famílias que estão aqui, que estão ouvindo, sabem o tratamento, o carinho, a atenção com que nós tratamos essas famílias. As famílias ali do Posto Paulínia, as famílias da Vila dos Pescadores que perderam tudo, nós pedimos doações. Eu lembro que na época o pessoal ligava para as empresas para pedir fogão, geladeira, lençol, e as pessoas, não, nós estamos pedindo doações. Falou, será que não dá para dar um lençol novo? Será que não dá para dar um colchão novo? E nós conseguimos. Todas as famílias do Posto Paulínia, eles receberam mesa com cadeira, colchão, a cama. Teve família que falou assim, olha, eu nunca dormi num colchão novo, foi a primeira vez na minha vida. Então, o ano de 2009 foi um ano de muitas dificuldades, mas em nenhum momento nós arredamos o pé de realizar os sonhos. Em 2009, qual era o maior problema da população? O transporte. Certo. E lá atrás, como vereadora, nós questionávamos, e eu sempre fui crítica com relação ao transporte e dizia que tinha que ter a presença do cobrador, da cobradora dentro do ônibus. Pontualmente foi a sua primeira ação efetiva que a gente acompanhou? Que você foi a primeira ação efetiva que é vista, porque assim, eu costumo dizer que governar é que nem um bolo, você está fazendo, está construindo, está discutindo, está arrumando recursos, está desenhando o projeto, mas as pessoas ainda não estão enxergando. As pessoas vão enxergar quando a obra está pronta. Então, efetivamente, assim, em 2009, nós mudamos o transporte. O transporte público do município de Cubatão é o melhor transporte da região e que já foi a maior tarifa da região da Baixada Santista, hoje é a menor tarifa. Eu não estou dizendo que vou conseguir segurar o preço dessa tarifa por muito tempo, mas conseguimos segurar por 2 anos, é a única cidade da região que segurou o preço da tarifa por R$2. Todos os ônibus têm acessibilidade, tem até um lugarzinho para o cãozinho, para o deficiente visual, tem então um emprego, o primeiro emprego para a mulher, para o deficiente, 10% das vagas para o deficiente. Isso, Marcelo, isso é inclusão social, isso é respeito, e isso foi construído tijolinho por tijolinho, dia após dia, até que nós efetivássemos essa questão do transporte. Complementando o transporte, nós temos o transporte alternativo, que também é um transporte de qualidade dentro do município, que é oferecido por trabalhadores do município, que trabalham no município, que é pai de família e que sustenta suas famílias também com esse trabalho que ele essa questão do transporte, Márcia, desculpa te cortar, mas eu sei que eles estão com um problema agora que o Ministério Público está pegando no pé deles, que é uma renovação, que a Prefeitura não tem nada a ver com isso, está pedindo para fazer uma renovação de contrato aí, e eles têm dificuldades. Nós terminamos esse bloco, eu vou para o intervalo e daqui a pouco eu volto conversando com a prefeita, vai falar de algumas obras, funcionário público, tenho certeza que quer ter algumas informações aqui, a gente vai perguntar também. Então eu vou para um rápido intervalo e volto já, não sai daí não. Volta com um Papo na Polo, seu programa de entrevistas, hoje especial, a pedido aqui, nós vamos te dar um bloco a mais, tá? Você falou muito no primeiro bloco, a culpa é minha, não, mas tudo bem. Assim, eu pedi para fazer um balanço e você fez, né? Então, a gente, assim, a sua obrigação é falar e a minha é te cortar, às vezes, quando está passando o passo. Mas a gente vai tentar aproveitar o máximo a sua presença aqui, que é importante para nós e importante para a cidade. Só para concluir, eu queria que você concluísse a questão do transporte público, você estava falando
dos pedoeiros, vamos chamar assim como todo mundo fala, com transporte alternativo. Pode ser que tenha algum problema para eles? Acho que não, né? Você tem segurança em relação a essa ação que o Ministério Público está cobrando dos pedoeiros, de uma possível renovação, de um novo edital, para que eles passem a concorrer em função de que o contrato é muito longo? Porque o Ministério Público está questionando que quando foi criada a lei que instituiu o transporte alternativo, ele não determinou um tempo, um prazo. E o Ministério Público tem cobrado isso. Mas nós estamos construindo essa alternativa de resolver essa questão junto com os trabalhadores do transporte alternativos, que não serão abandonados pelo nosso governo. Que mesmo porque são trabalhadores da cidade, ganham seu sustento, seu dia a dia e oferecem um serviço de qualidade dentro do município de Cubatão. É claro que o governo tem suas limitações, mas também somos um governo de quebrar regras, somos um governo de ousadia, de buscar alternativas diferentes. Tanto é que quando eu dizia lá atrás que tinha que ter o cobrador, todo mundo dizia que isso era demagogia, que eu nunca ia colocar o cobrador de volta no ônibus, mas o cobrador está dentro do ônibus. Como as escolas, quando também disse, Marcelo, que nós íamos entregar notebook para todos os professores e os 22 mil alunos da rede pública, as pessoas também diziam, não. Você falou em escola, já respondi essa pergunta em 3 perguntas. Então, assim, a reforma das escolas e aquele centro de educação que tem lá atrás do fórum, que está parado já há quase 2 anos, você vai explicar por quê, e a reforma das escolas que vem acontecendo aí, que ocorreram no período letivo. Tenho certeza que você ouviu reclamação a respeito disso. Ok. Bom, primeiro... Você falou de escola, né? Primeiro, assim, eu queria que o pai, o aluno, pudesse estar aqui para ouvir. O que o pai e o aluno prefere? Que o filho dele estude com uma goteira em cima da cabeça, uma madeira segurando uma parede, ou que esse jovem tenha, essa criança tenha uma escola, mesmo sendo reformada concomitantemente. Porque nós não assumimos uma cidade com as escolas perfeitas. Sim. Nós não tínhamos uma escola em pé. Aliás, era mato para todo lado, praças destruídas, centro esportivo destruídos, as UBSs caindo. Com a chuva, o que era buraquinho virou cratera. A cidade, as calçadas quebradas, árvores enraizadas, entupindo os encanamentos das famílias. Foi essa cidade que nós assumimos em 2009. Eu não estou aqui para reclamar da cidade que nós herdamos, até porque isso não vai atender à expectativa que as pessoas têm no nosso governo. Mas foi essa cidade que nós herdamos. E quando nós nos propusemos a mudar a visão da escola, não era uma maquiagem, não era passar uma tinta sobre a outra tinta, do que eu vi como cubatense, como professora, como educadora esses anos todos. A tinta era azul, vinha um, colocava verde. De verde o outro mudava para azul. O outro de azul botava amarela. Não, nós fizemos reforma. Não é uma reforma meramente de prédio, uma reforma educacional dentro do município. No início, o pessoal dizia, Marcelo, que nós estávamos mudando, quebrando a escola e trocando o muro, porque nós começamos... Mas nós começamos a obra exatamente pelo lado de fora, para não incomodar os alunos na sala de aula. Então, estruturamos primeiro a parte de fora. Primeiro, tirar aquela imagem de escola-presídio, que o aluno vai lá, aquele muro alto, como se você tivesse protegendo o aluno. Na verdade, você não está protegendo o aluno, você está escondendo o aluno da sociedade e a sociedade do aluno. Então, a escola não tinha ventilação, porque... como é que você vai ventilar uma escola que o muro é cada vez mais alto? Né? E alguns acreditavam que isso era uma questão de segurança, que ia ter falta de segurança. Imagina, hoje as escolas são lindas, com gradil, material que vai durar 30, 40 anos, e a escola está dentro da comunidade, as quadras estão cobertas, 16 escolas, as quadras estão lindas e estão cobertas. Você passa do lado de fora, você vê vida, vê a alegria daquelas crianças. Eu acho que não tem... nada mais que mexe mais com a gente, que comove, é o sorriso de uma criança, a alegria de uma criança, e você vê isto. E a criança olha para fora e vê que tem um mundo.
Então, nós não diminuímos a segurança, nós aumentamos a segurança, porque quem está fora vê quem está do lado de dentro, e quem está de dentro vê quem está do lado de fora. E toda uma escola é pensando na acessibilidade, aquele período de você não preparar uma sociedade para todos. Então, por exemplo, você tinha um cadeirante, você tinha que arrastar o cadeirante até lá em cima. Mandamos colocar elevador em todas as escolas com 2 pavimentos. E aí, Marcelo, eu te pergunto, por que o nosso governo faz isso com menos recurso? Porque a nossa receita hoje é menor do que em 2008. Com a crise, nós caímos tanto a receita que mesmo com essa recuperação que começou a ter no final deste ano, nós ainda não temos a receita de 2008. Nós temos uma receita menor. Em 2011 chega? 2008, a minha expectativa é claro que, espero que sim, mas nós governamos com muito menos dinheiro, as escolas foram reformadas, receberam um elevador, toda a estrutura adaptada para ar-condicionado, portanto, o verão dos nossos alunos, mesmo na periferia, nos centros onde as famílias são mais empobrecidas, a criança não vai estudar lá com um abanador manual e toda hora pedindo para beber água porque o calor é insuportável. Não, ar-condicionado. Então, toda a estrutura dos prédios já é adaptada e vou entregar às escolas no início deste ano, em fevereiro deste ano, já com ar-condicionado implantado. Então, é elevador, ar-condicionado, notebook, os professores já receberam, 100% dos professores, os alunos estão recebendo, 40% receberam neste primeiro ano, 30% vão receber agora neste ano, e até o final do nosso governo, 100% dos alunos terão o seu notebook, ou seja, quando 100% tiver, cada um vai levar o seu para sua casa, vai trazer, vai usar em casa, e assim, é pessoalizado. Marcia. E isto, com menos dinheiro, Marcelo, as pessoas podem fazer críticas, mas é um governo sério, é um governo honesto, é um governo que não rouba e que não deixa roubar. Márcia, você disse exatamente isso, que Cubatão muitas vezes se transformou numa central de boataria, e às vezes você gasta esse tempo todo para dar esse tipo de esclarecimento. Você tocou em vários pontos aí, como a segurança, o gradil, várias coisas que têm uma vista popular direta, acabaram recebendo críticas, e você está aqui, é muito interessante. Mas nós estamos perdendo muito tempo, e eu tenho muita coisa para perguntar para você. Você consegue em 1 minuto me dar uma informação sobre aquela escola que está parada atrás do fórum há 2 anos? Quando você vai entregar? Aquela escola que começou no governo anterior, é por isso que assim, o nosso governo é um governo que trabalha com planejamento. Então, você tem que trabalhar com planejamento, quanto você tem de recurso, qual o prazo que você tem para construir, você efetivar realmente. Então, aquela escola começou no governo anterior, quando começou o nosso governo não tinha recurso para pagar, muitas vezes eu não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento e o preço era alto. A obra foi parada por uma auditoria para avaliar o custo da obra, e aí ela deveria recomeçar. Só que ela na verdade não parou em nenhum momento. As obras continuaram de uma forma mais lenta, por falta de recursos e por conta desse processo também da auditoria. Ela deve retomar agora, no período de janeiro, acho que, segundo a empresa, em uma média de 6 a 7 meses, ela conclui e entrega a obra conclusa. É isso aí, gente. Terminou o segundo bloco. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Não sai daí, não. Estamos de volta com o terceiro bloco do Papo na Polo. Hoje com a presença da prefeita Márcia Rosa. Um monte de esclarecimento aqui. Eu estou tentando aproveitar uma pergunta sua aí de casa, né? Estou tentando imaginar para fazer para ela. Mas na realidade a gente pontuou algumas coisas aqui. Márcia, vou fazer uma pergunta com vários pontos para você responder uma vez só, para a gente ganhar tempo, tá bom? Eu sei que são várias obras. Olha, Anelinas, eu sempre reclamei com o Fernando aqui que a gente tinha que ter mais informação lá de quando ia começar a obra, porque demorou muito para começar a obra. Então, e parece que vai começar agora. Já começou. O Anelinas, os projetos de obra dessa cidade, Vila Esperança, Vila dos Pescadores. E eu vou fazer uma pergunta, por que está demorando tanto aquela ciclovia da Henry Borden para acabar, que era 3 meses a previsão? Essas 3 obras aí, se você puder responder para mim. Não,
vai ser difícil sintetizar todas as questões. Eu estava falando sobre educação, eu queria até aproveitar o seu programa, Marcelo, e tranquilizar a comunidade que estuda no Anchieta, na escola Anchieta, e está indo para o Jaime, porque as crianças falaram, eu estudava aqui, a escola estava feia, agora que a escola está bonita, eu vou para o Jaime. E para você ver, o Jaime é uma escola utilizada pelo governo do Estado de São Paulo, mas a escola está extremamente deteriorada e o prédio é municipal. E as crianças estavam reclamando, as mães, as famílias, que os filhos não queriam estudar naquela escola. E, é claro, você vai aumentando a demanda por escolas e você precisa otimizar os prédios. Então, nós estamos retomando para o município a Escola Jaime, e a Escola Jaime João Olcese, que fica do lado do Anchieta, ela vai ficar igualzinho ao Anchieta, vai virar um complexo educacional. Então, nós vamos incluí-la agora já dentre as escolas que vão ser reformadas agora, já quando terminar essa primeira fase, já a escola do Jaime, a Escola Jaime João Olcese vai ser reformada, portanto, as famílias podem ficar tranquilas que os seus filhos vão estudar numa escola com uma estrutura magnífica, como está a Escola Jaime João Olcese. Tá. E antes de entrar na questão da SEI que você está falando, lembrar o seguinte, nós assumimos essa cidade, um dos maiores problemas, Marcelo, se acompanhou, ouvindo a comunidade, porque assim, as reclamações vão mudando. Quando as pessoas param de reclamar porque não tem vaga em creche e passam a reclamar que tem poeira na escola porque tem obra, significa que as reclamações estão mudando porque a cidade está mudando. Tá. Né? Então, assim, quando nós assumimos o município, nós tínhamos pouco mais de 700 vagas em creches. Isso em 30 anos, 700 vagas. Nós já chegamos a quase 2.000 vagas em creches. Fizemos convênio com a escola Fortec, com a escola... ABC não. Ateneu, tem uma outra também, Menino... Jesus, não. Não vou lembrar o nome de todas as escolas agora. Fizemos parcerias com escolas particulares, pegamos a creche da Vila dos Pescadores, que a obra estava parada há 2 anos, e nós, em 30 dias, nós entregamos as obras. Pegamos a creche que tinha sido também iniciada há 7 anos atrás, ali no Morro do Índio, concluímos as obras, entregamos para a comunidade. Então, o número de atendimento em creches, que era uma grande reclamação, você sabe disso, você parou de ouvir isso como uma grande reclamação. As reclamações passam a ser outras porque a qualidade de vida está melhor. Aí você fala, Parque Anilinas. O Parque Anilinas, assim, era o sonho. Quando a minha filha mais velha era criança, eu levava a minha filha para passear lá no parque, empurrava no balancê. E hoje eu queria poder levar meu netinho e brincar ali no parque, que é uma das maiores áreas de lazer do município de Cubatão, mas totalmente deteriorado. E aí, Marcelo, se tem uma coisa que a população tem observado, é que nós não fazemos obras de maquiagem, nós fazemos obras de verdade. Quem olhar hoje ali a pracinha Princesa Isabel, que desde a década de 70 não tem uma reforma, você gostou da reforma? Hoje você vai lá, você vê a fonte que nós vamos ligar, foi colocada a fonte luminosa, o coreto, em pedra, é lindo. Gente, desde a década de 70 ninguém arrumava aquilo. Você passa a noite lá, está lindo aquilo, tudo iluminado. E aquilo me reporta o tempo que eu era criança, que meu pai, como a gente morava ali na Antônio Lemos, que era certo. Do lado, o nosso lazer era... Na pracinha o pai chegava do serviço, pegava os 3 filhos, ia levar a gente para brincar ali na pracinha, eu via aquela fonte iluminada nossa, aquilo está na minha mente até hoje, tanto a imagem da família, dos irmãos, do pai, da mãe, como a beleza que tinha aquela praça. Só que aquela praça foi reformada por nós, e não é bem reformada, é uma nova praça de verdade. E o Parque Anilinas também. Eu podia ter feito uma maquiagem, vou passar lá uma tinta? Podia. Não podia, depois da oposição que vocês fizeram ali, mas assim fizeram os outros, né? Eu podia fazer. Mas assim, esse governo não é igual aos outros. Esse governo cumpre o que promete. Cumprir o que promete, às vezes significa pressões, significa retaliação, significa muita coisa. Mas o Parque Anilinas, que está no projeto
e que a cidade merece, vai ter teatro, vai ter cinema, vai ter espelho d'água. Sabe aquele espelho com sensor que você passa e o jato d'água espirra? É esse Parque Anilinas, todo cercado em gradil, que vai olhar do lado de fora. Vai ter a pista de esporte radical que os skatistas tinham no passado, né? E aí eles reclamavam que não tinha, estava em desnível, né? E tem que ser bem nivelado. Então vai ter a pista de skate, 3 quadras cobertas, lindas, todas com cobertura inclinada. Você consegue entregar na sua administração? 54 mil metros quadrados que vão ser entregues no nosso governo. E eu prometo a você, que está em casa, a você, aqui no seu programa, que mais da metade dessas obras serão entregues neste ano de 2011. E, lembrando, nós governamos com menos recursos do que o governo passado. Márcia, não posso deixar de perguntar sobre o projeto Guará, você vai explicar já, porque assim, a gente no Casqueiro, as pessoas da Vila dos Pescadores, apesar de tudo, não sei se eles assistem no Casqueiro, mas cobram muito a gente, e se falou muito nesse projeto, na reforma da Vila, que é uma grande área de Cubatão, que realmente precisa de uma intervenção do Estado, e sobrou para você resolver esse pepino aí, né, que a gente tem que resolver na Vila dos Pescadores. Ninguém disse que era fácil, né, Marcelo? É difícil. Aliás, o Guará Vermelho está aí atrás de você. Exatamente. Eu criticava o Guará, acabei pagando... Está aí atrás de você. Ninguém disse que era fácil. E eu também não imaginava que fosse fácil. Talvez eu não imaginasse que fosse tão difícil. Porque eu não imaginava a crise que aconteceu no mundo inteiro, que abalou muito a cidade. Não imaginava um ano de chuvas tão fortes que foi o ano de 2009. A previsão para esse ano também é de muita chuva, portanto você corta o mato, mas ele cresce 1 centímetro por dia, água, calor, umidade, então você cresce 1 centímetro por dia, então você tem que roçar, mal você acabou a roçagem, você não terminou, já está crescendo de novo. E de agora para frente só piora. E a Vila dos Pescadores vive com esse sonho do projeto Guará Vermelho, que esse Guará já está com vergonha, né, porque o projeto não sai do papel, mas... Eu quero dizer aqui que nós incluímos esse projeto do Guará Vermelho no PAC 2 do projeto do governo federal. E esse projeto tem reservado do governo federal, do governo Lula, 178 milhões de reais e as obras vão começar nos próximos meses. Como nós terminamos vários apartamentos, 980 apartamentos, nós terminamos no nosso governo, ali na Imigrantes 1 e 2, sim, e vamos começar as obras ali já no CAIC, dos apartamentos no CAIC, do PAC 1. Então, as famílias vão inicialmente lá para os apartamentos que nós vamos entregar, são 980 apartamentos, lá no Imigrantes 1, e vai começar essa reforma, essa grande transformação da Vila Esperança, que não é uma remoção das pessoas. Muitas famílias vão ficar, vão ser reassentadas, vão receber recursos para arrumar as suas moradias, suas unidades, mas tem que passar ambulância, carro, tem que ter creche. Esse ano, perdão, nós estamos vencendo os últimos dias de 2010 e 2011, né? Nós estamos no final do ano de 2010 e as obras começaram já começou. Se você for lá hoje, você vai ver as máquinas já estão trabalhando. Então, as obras começaram. As obras já iniciaram. O Parque Anilinas, as obras já iniciaram. Então, o ano de 2011 é o ano do cheirinho daquele bolo que eu falei, de você poder sentir a alegria de concretizar essas obras. E, Marcelo, não tenha dúvida de que a pessoa que vai ficar mais emocionada, mais feliz, mais satisfeita, mais alegre de ver essas obras de pé, sou eu mesma. Porque assim, é o sonho que eu carrego de tantas e tantas pessoas que vivem, que moram nessa cidade e que nós nos comprometemos com essas pessoas a realizar. E essas pessoas depositaram seu voto de confiança no nosso governo. E esse voto de confiança foi para 4 anos. Eu sei que as pessoas têm
ansiedade. Eu também tenho. Eu queria muito que fosse... Esta pergunta, que Márcia, acontecesse... só para concluir, eu queria que as coisas acontecessem num tempo mais rápido, mas eu não estou nem na metade do governo. E parece que as pessoas já querem disputar as eleições de 2012 comigo. Normal. Mas eu não estou disputando as eleições de 2012. Eu estou num governo de 4 anos e eu ainda não cheguei nem na metade dele. E nem na metade dele nós já iluminamos a Marginal, a Vila Noel, substituímos lâmpadas. Bem, Márcia, você vai falar, já que eu estourei meu tempo agora nesse bloco, preciso fazer um rápido intervalo e volto já já. Eu deixo você concluir esse assunto, tá bom? Gente, não sai daí não, já já eu volto falando com a prefeita. É rapidinho. Estamos de volta para o quarto bloco. Abri uma exceção no programa hoje para receber a prefeita aqui. Ela falou, precisa vir mais aqui. Eu falei, precisa mesmo, demorou bastante tempo, agora tem bastante coisa para falar e eu tenho bastante coisa para perguntar. Minha lista ainda tem bastante coisa, mas vamos fazer o seguinte. Márcia... soprou, hein? Seguinte, funcionário público. Nesse ano a gente ouviu muita coisa na rua da administração. Cortar férias em dobro, vou dizer o que eu ouvi. Essa reforma do salário, da licença-prêmio, que você ia mexer, que ia mudar o valor de pagamento da licença-prêmio. Enfim, parece que ia ser uma degola geral com o funcionalismo público. Parecia isso. Eu falei, mas o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo com tudo isso? Um problema com a cesta básica, quando eu digo problema é o seguinte, a cesta já existe há muito tempo e agora tem 6 meses que você não consegue licitar e entregar a cesta. Está depositando dinheiro, mas você vai explicar. Enfim, o plano de carreira também não sai, parece que não anda. Então... Todas essas coisas que você tem para dizer para o funcionário público. E já que eu vou falar em funcionário público, eu vou emendar, vou te dar o tempo para você falar, vou te intervir, não vou te cortar. No finalzinho, fala um pouquinho do vice, que ele veio aqui, chateado, falou muito, eu queria depois ouvir a sua impressão sobre isso. Mas primeiro eu queria que você desse um esclarecimento para os funcionários públicos sobre todas essas coisas que andam dizendo. O que tem de certo e o que tem de errado. Vai continuar o cartão do servidor, cesta básica? Todas essas coisas que eu tenho certeza que você já sabe que estão falando e que é um momento oportuno para esclarecer. Bom, Marcelo, são tantos boatos que eu também fico ouvindo e fico perguntando de onde veio. É que nem a história, a prefeita não mora na cidade, eu moro no Guarujá, em Acapulco. Eu já falei o seguinte, me dá o endereço. Quem for capaz de me dar o endereço e dizer onde eu moro, eu renuncio ao meu mandato. Porque uma prefeita não pode mentir para o seu povo. Eu renuncio ao meu mandato. Então, quem fala, diz aonde é que eu moro no Guarujá. Eu devo estar bronzeada, assim, desbotada, de tanto tomar sol nessa praia do Guarujá. Então, assim, é tanto boato que, assim, é claro que muita gente não quer que essa cidade dê certo. Aliás, é aquela história, por que essa cidade até hoje não deu certo? Por que essa cidade, ao longo de tantos anos, ganhou tanto dinheiro e as escolas eram ruins, a UBS era ruim, as praças estavam destruídas? Por que estava tudo tão ruim? Né? Então, assim, é muito boato sendo espalhado por muita gente que não quer que a cidade dê certo. Vou dar um exemplo da cesta básica. A cesta básica, ela está sendo licitada desde julho. Sim. Eu não consigo licitar. Não é porque tem, olha, você colocou lá massa de tomate, deveria a descrição ser assim. Eu publiquei o edital igual aos outros governos publicavam, para ter uma cesta básica com o mesmo padrão de qualidade que esta cesta básica. Aí alguém pediu impugnação. Aí você tem que tirar o edital, volta, responde para o Tribunal de Contas, publica de novo. Aí alguém questiona um outro item. Se você generalizar, a cesta não vai vir com o mesmo padrão. Então, hoje, o que os funcionários públicos elogiam? A qualidade dos produtos. Sim. Se você generalizar, você vai ter que comprar a cesta básica pelo fornecedor que apresentar a proposta com menor preço. Então, esse menor preço, você pode ter uma qualidade ruim. Então, tudo isto você faz com que você publique, republique, aí alguém entra com impugnação. Quem entra com impugnação? É preciso ver quem é que está entrando com impugnação. Quem que está entrando? Por que estão fazendo isso? Qual o interesse? Então, tem pessoas que têm 24 horas sentadas numa salinha, entrando com impugnação, com tudo, para atrapalhar o governo. Só que essas pessoas não estão atrapalhando o governo, só o governo, estão atrapalhando a população. Eu fiz oposição, mas eu jamais fiz oposição ao povo. E hoje eu vejo
pessoas fazendo oposição ao povo, porque mira na prefeita e acerta no povo, acerta no funcionário público. Mas, de qualquer forma, eu estou pagando o valor referente à cesta básica. E estou com a licitação na rua novamente para que o processo de licitação seja concluído. Qual empresa vai ganhar? Eu não sei. Vou te dar um outro exemplo, o Planvale. O Planvale é um contrato que tem desde 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Fui eu que fiz o contrato com a Planvale? Não. Foi meu governo? Não. Mas quando chegou em 2010, o tribunal decidiu e concluiu. O contrato com a Planvale é irregular. A prefeita tem que suspender imediatamente. Eu tive que suspender o contrato. Do remédio também, no começo. Do remédio também. Eu suspendi um contrato que demorou 5 anos para alguém dizer que ele era irregular. Só que ele se tornou irregular no meu governo. E aí o que eu tive que fazer? Não, vamos agora fazer a licitação. E aí para você fazer a licitação, ou seja, você tem que fazer todo aquele procedimento, você publica as empresas que estiverem interessadas. Tem gente que sai dizendo, olha, isso é porque a empresa A vai ganhar, que é amiga dela, que é não sei o quê. Se eu quisesse ficar rica na política, gente, se eu quisesse ficar rica na política, eu tinha casa em Acapulco, sim. Só que eu moro no mesmo lugar, se tem uma coisa que isso nunca ninguém vai tirar de mim, é a minha história, a minha biografia. Então, assim, já foi licitado, ganhou uma empresa chamada Mixcard, e essa empresa vai começar a oferecer o serviço que era da Planvale. Aí nós ficamos um ano inteiro com o cartão do servidor cidadão. Quando chegou no final do ano, também foi apontada uma irregularidade no cartão do servidor. Então, você imagina, cesta básica não sai, tiram o contrato do Planvale é irregular, o cartão do servidor é irregular. Nossa, o funcionário perdeu tudo. A culpa de quem é? Da prefeita? Né? Na verdade, a culpa não é da prefeita. Mas é fácil as pessoas que não querem que esse governo dê certo responsabilizar o governo. Mas você acaba carregando esse encargo. Lógico, você acaba assumindo. Porque justamente por esse modelo que vinha, como você acabou de esclarecer, que há 4 anos dava certo, de repente acharam um erro. Então, acaba 5 anos depois, tudo no nosso governo. Então, vou te dar um outro exemplo que nós podemos citar. Nós temos o agente ambiental. O agente ambiental, ele é contratado pela Uzi Minas, numa parceria com a Uzi Minas. São 25 pessoas da Vila dos Pescadores. A ideia é que tem agentes ambientais pagos pelas empresas do município, que serão qualificados depois pelas empresas para trabalhar nas empresas. Chega do povo de Cubatão trabalhar só varrendo o chão e limpando o banheiro. O povo da cidade de Cubatão tem condição de ser qualificado e ocupar os melhores empregos. Tá. E nós conseguimos colocar 17 mil pessoas dentro do mercado de trabalho nos bons empregos hoje e qualificar os que não estão qualificados. Hoje nós temos pacto pelo emprego. E aí, Marcelo, vou te contar uma coisa. Eu estou respondendo um processo por improbidade por conta do agente ambiental. Gente, para quem não sabe, o que é improbidade? É mau uso do dinheiro público. Agente ambiental não é pago com dinheiro público. É a Uzi Minas que está pagando os agentes ambientais da Vila dos Pescadores. Agora, quem faz isto? Quem denuncia coisas no Ministério Público, denúncias anônimas, denúncias mentirosas, denúncias que viram boatos na cidade. Então, o povo precisa entender que tem muita gente querendo que a cidade não dê certo e que as coisas não caminhem. Tá. Mas, a despeito disso, não importa o quanto seja difícil, tanto ouvir falar coisas de que eu não sou responsável. Licença-prêmio, eu preciso falar da licença-prêmio. Precisa. Você é funcionário público que está me ouvindo. A Márcia também é. E eu também sou funcionário público. E você que é morador da cidade. Vou falar uma coisa para vocês. Sabe quanto que está a licença-prêmio? Quando eu assumi, 50 milhões de reais. Agora, neste ano, ela terminou em 63 milhões de reais. Em 2011, ela vai para 70 milhões de reais, quase 7 mil funcionários aguardando para receber. Eu quero saber se o funcionário público ele quer uma licença-prêmio real ou virtual, de verdade, ou uma que não existe, porque ele diz que ele tem direito a 4 licenças-prêmios. Sabe quem vai pagar aquilo que está ali? Ninguém.
Nenhum governo vai pagar, é impagável. E mais, agora vamos partir para o ponto do que é moral e ético. A pessoa ganha 50 mil reais. Uma licença-prêmio são 3 salários. 50, 100, 150. Uma licença-prêmio dá 150 mil. 2, 300 mil. 3, são 450 mil reais. 4, são 600 mil reais para uma licença-prêmio, para um único servidor. É justo. E nesta lista, que tem pessoas com 400, 500 mil, tem muitos trabalhadores esperando para receber 12 mil reais, 20 mil reais. Tem gente esperando 20 anos para receber licença-prêmio. E o que eu fiz? Eu não fiz como os outros governos, eu preciso terminar isso. Sim. Eu não fiz como os outros governos que pagava para os amigos. Eu dou a lista, eu vou pagar para os meus amigos, para quem eu quero pagar. Eu não paguei nenhuma. Eu tenho parente, eu tenho amigos dentro da prefeitura, eu não paguei para ninguém. Porque eu assim, sempre apresentei e me postei, você lembrou disso, como alguém crítica, como alguém honesta, como alguém transparente. Eu jamais ia dizer, eu vou pagar para o fulano porque o fulano é meu amigo, vou falar para aquele porque aquele vai fazer minha campanha política. Eu falei, vou pagar com critério. E apresentei o critério de pagar. Pago pelo salário base, pago com anuênio. Ah, não querem pagar, os funcionários não querem receber. Não queriam receber. Então, assim, se não querem receber quem ganha 100, 200 mil, está esperando 100, 200 mil, eu não vou pagar. Nenhum governo vai pagar. Mas eu vou pagar para os trabalhadores que ganham menos e que têm numa faixa possível de ser paga. Porque nós temos que ser realistas. Uma licença-prêmio de 400 mil, 500 mil reais em Cubatão é roubo. Eu não vou pagar. Márcia. E com relação ao meu vice. Sim, vamos concluir agora. Estou terminando o programa, já estourei, mas são 2 perguntas. Eu vou pedir para você falar do seu vice e depois eu vou te dar 1 minuto também para você fazer uma consideração final aí de todo esse trabalho. Você viu que a gente conseguiu moderar e você conseguiu falar bastante das suas ações dentro das perguntas que a gente acabou fazendo, né? Então ganhamos esse tempinho aí. Mas eu não posso deixar da prefeita vir aqui e ouvir a opinião dela a respeito do vice, que esteve aqui nessa mesma cadeira e todo mundo que acompanhou o programa viu bem o que ele falou. Então hoje eu vou ter uma impressão, só um comentário que a prefeita fala em relação à postura que o Arlindo hoje está dizendo aos 4 cantos da cidade. Então, Marcelo, eu primeiro quero deixar claro aqui que eu não vou falar mal do vice. Ele é vice-prefeito da cidade, portanto, ele é governo. Quem é governo tem que procurar resolver os problemas da cidade. Simplesmente falar dos problemas e dizer que não consegue resolver não é o melhor caminho. Acho que assim, se o vice é governo, recebe o salário de vice, ele tem que procurar resolver os problemas da cidade. Eu não tenho eu não tenho nenhuma discussão com o vice, nunca discutimos, nunca recebi nenhum projeto do vice que não foi encaminhado. Portanto, eu respeito muito o Arlindo, vou continuar respeitando, foi eleito junto comigo, eleito pelo povo de forma democrática, e eu jamais vou falar dele a despeito do que eu leio, a despeito do que eu ouvi, ele é governo da cidade. Certo. É isso. Bem, gente, o programa está terminando. Queria agradecer à prefeita que atendeu o nosso pedido. Márcia, obrigado por ter vindo aqui. Acho que a comunidade vai ficar contente de ouvir. E queria ouvir as suas considerações finais aí. Eu que te agradeço, Marcelo. Agradeço a TV Polo por esse espaço cedido e desejo a todos um feliz, maravilhoso 2011 para todos nós, com muita fé. E que Deus nos conceda força e muita sabedoria para a gente não se perder no caminho da estrada, sobretudo quando se está na política. Você tem que ter rumo, prumo, muita fé em Deus para não se perder no caminho. E assim, aqui dentro bate um coração da mesma pessoa que era candidata, da mesma que era vereadora, daquela professora, da mesma mãe, da mesma mulher. Eu estou num cargo de prefeita e tenho os mesmos sonhos, os mesmos desejos, sinto também as dores daquilo que eu acho que é injusto, entendo, compreendo, acho que existe uma necessidade maior de me comunicar com a população, acho que falta um contato mais próximo com a população
E essa coisa de você ter que buscar recurso, de você discutir 24 horas, tantos problemas um atrás do outro, me tirou da minha casa, da minha família, do convívio comigo mesmo, da proximidade com os meus amigos. E eu fiz tudo isso porque eu acredito que a gente está mudando essa cidade, que nós estamos entregando uma nova cidade com dignidade, uma cidade que está sendo respeitada como nunca foi, uma cidade que recebeu 24 mil pessoas no show aqui do Danado de Bom, aqui, e não teve um único problema, não teve um único incidente. É uma cidade em que o povo sabe receber as pessoas para suas festas, aqui dentro. Portanto, é uma cidade que alcançou, está começando a chegar sobre Cubatão, em vários estados, em outras cidades. Então, Cubatão está indo para fora, está sendo reconhecida, está sendo respeitada. Eu não vou dizer que não tenho erros e que não erro, mas vocês podem ter certeza de que qualquer erro é sempre na intenção de acertar, mas que nós temos acertado bastante e temos sido assim muito coerentes com aquilo que nós defendemos nas ruas, porque a gente carrega isso dentro do coração. Não entrei na política por fazer da minha vida uma carreira política. Eu já tinha uma vida estruturada quando entrei na política. Portanto, entrei por sonho, por paixão, por dedicação. Adoro minha cidade, nasci aqui, enterrei meu pai, minha bisavó, minha tataravó. Ou seja, aqui é o meu chão. E esse governo, com todas as suas falhas, nunca foi um governo tão próximo da população. E nós precisamos nos aproximar mais, até para que as pessoas não sejam levadas a interpretar as coisas erradas por conta de tantos boatos, de tantas coisas que a gente escuta e que não são verdadeiras. Um abraço, um beijo para todos, que Deus nos abençoe. Gente, o programa de hoje, mais uma vez, agradeço a Márcia. Márcia, sucesso, TV Polo está sempre de portas abertas. Eu espero que você realmente consiga concretizar todos esses sonhos. Nós torcemos para que a cidade realmente dê certo. Lutamos para que a gente tenha uma cidade melhor, é um sonho de todos nós. Você é muito próximo, você acabou de dizer que é uma munícipe e quer ver essa cidade melhor, e é isso que a TV Polo também espera, e o que a gente puder fazer para ajudar, nós vamos fazer e nós não vamos atrapalhar. Gente, tudo de bom, até o próximo programa e até mais. Tchau, tchau!